E aí, quando a gente começa a falar desses saberes e do que se trata do saber da tradição, é justamente trazer, né, para a ambiência do cotidiano, que isso já ocorre nos cotidianos, aquilo que está posto nas culturas, nas diversas regiões do país, e que por muitas vezes não são enaltecidos, né? Por as pessoas realmente não se identificar que fazem ciência ou que aquilo é ciência. Então, nas nossas pesquisas, nós trazemos justamente que os saberes de tradição é justamente esse saber, né, que é passado de geração para geração, de pai para filho, né, das gerações advintes que ficaram e que, por muitas vezes, quando diz que morre um ancião, morre também ali uma biblioteca, mas aí a gente, né, é o que dizem, alguns autores também usam, né? Quando eu falo do saber da tradição ou saberes tradicionais, justamente eu estou enaltecendo esses saberes que muitas vezes estão lá ocultos ou escondidinho na sua maneira peculiar de ser feito. Justamente, a nossa proposta foi fazer essa quebra desses paradigmas de que o saber que é gestado nas comunidades, né, não é um saber, né, não é ciência. Então, a nossa ideia foi justamente fazer essa ponte, né, trabalhar essa pluversidade, né, de interepistêmica, porque, querendo ou não, é uma interepistêmica, onde a gente pede licença a essas comunidades para adentrar o seu universo, né, a sua ambiência. Tem toda essa importância. Então, por que é importante trazer para a nossa sala de aula os saberes de tradição e não só a minha pesquisa, que foi direcionada mais para a química do látex, envolvendo os saberes de tradição? Porque você começa a trazer esses professores, né, que são os cientistas da natureza, digamos assim, para a universidade ou para a escola. E ali há uma troca, uma mediação entre dois professores, o acadêmico, né, e esse que faz ciência dentro da floresta, que não deixa de ser um professor, que não deixa de ser um cientista. E aí, quando a gente faz essa inter-relação, a gente começa a socializar saberes ali que, por exemplo, o meu estudante, que é filho de um seringueiro, ele já sabia, mas ele tinha vergonha de socializar, porque ele dizia assim, professora, vamos chamar de seringueiro, né, que tem... E aí a gente começa a quebrar esses paradigmas. Não, você faz parte da história de uma nação, você faz parte do nosso contexto histórico, e é muito importante você socializar esse saber. Sim, na minha pesquisa inicial do mestrado, eu trabalhei com o processo de formação dos estudantes, né? Então, eu propus um fascículo onde eu formei no fascículo mediações de ensino e aprendizagem para as ciências de uma forma geral, não só para a química, onde numa mediação, eu posso trabalhar a linguagem, por exemplo, quais são as linguagens que são utilizadas dentro da reserva, que é utilizada pelo seringueiro. Por exemplo, aí no Paraná, que é trabalhado pelos faxinais, que é a comunidade mais voltada para questões agrícolas. Então, assim, a linguagem, quais são os termos mais que eles utilizam, isso voltando para a língua portuguesa, para a sua área. Aí você me pergunta, Dani, mas como você pode trabalhar com a matemática? Por exemplo, a questão da medição da terra, dentro do seringal, a questão do ângulo de cortar a seringueira, porque não é eu não posso chegar na árvore e cortar de qualquer jeito, tem que ter um ângulo de 45 graus, né? E aí, por que lá tem a questão da densidade, tem a questão do horário, aí tem a questão climática, que a gente vai também estudar com a geografia, aí alinhada a isso, a gente já usa a biologia, porque tem a botânica da évia, que é a seringueira que você vai estudar, e aí você começa a agregar, mas aí eu estou fora do Acre, você está falando da seringueira, mas eu estou aqui na Bahia, e eu quero trabalhar com os marisqueiros. Eu vou fazer todo esse conhecimento, né, dos marisqueiros, a questão do pH da água, da salinidade, isso na química. Aí tem a matemática, também tem a questão histórica, né, como foi que se deu. Então, você começa a trazer os demais componentes curriculares justamente quando você adentra, né, a ambiência da comunidade que você
quer trabalhar, da comunidade tradicional que você quer trabalhar, e aí você começa a chamar pares ou não, né, como a gente fala. Mas tem sim, há possibilidades e é muito interessante. Então, e aí eu comecei a puxar para a química. A gente vai estudar aqui a questão da densidade. Depois a gente vai ver como é que é a estrutura, como é que se forma a pela, né? Como é que dá o processo todo da defumação, que hoje já não é mais utilizado, mas já foi utilizado. Como é que eu utilizava? Qual era as espécies vegetais que utilizava para fazer o fogo, para poder fazer a pela? E tudo ali tem várias estruturas químicas e vários materiais, digamos, e assuntos, né? Essa é a palavra, assuntos que a gente aborda a química. Mas aí eu senti, mas abordar a química, somente a química, vai ficar muito solto. Vai ficar uma coisa que não tem... Eu tenho que falar da química, mas eu também tenho que puxar aqui a geografia. Eu tenho que puxar aqui a matemática, porque o menino vai ter que fazer o cálculo, vai ter que saber de ângulo, vai ter que saber desenhar, né? A extração, tudo. Quando ele for adentrar, que aqui, lá em Chapuri agora, a gente extrai o látex para abastecer, digamos assim, com a matéria-prima, a indústria de camisinhas, né, que era a Anatex. Então, como é que chega lá esse processo? Dentro da fábrica, quais são os processos físico-químicos que ocorrem? Então, assim, o nosso estudante fez toda essa imersão, ele foi dentro da reserva, participou, viu tudo, até chegar ao produto final, que é a camisinha. Né? Então, tudo ali tem um contexto, tem um contexto histórico, político, social, e foi essa a importância que eu fui fazendo. E quando você me pergunta, como é que você trabalha? Então, a gente chega na sala de aula, a gente fala a parte teórica, depois eu também utilizo um livro chamado Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que fizeram história, que tem vários capítulos falando de várias moléculas importantes no decorrer da nossa história, inclusive do látex. E os estudantes, eles fazem a leitura, socializam. Depois a gente constrói moléculas, né, em tamanho reais, e ali eles fazem. Já fizemos teatro, já fizemos exposição. Né? E aí, onde todos eles... Além disso, eu também utilizo nesse meu fascículo, que esse fascículo ele pode ser usado nas séries iniciais até a pós-graduação, vai de acordo com o mediador, né, do componente curricular que queira usar. A gente criou um jogo, um tabuleiro, onde também nós podemos, que criou várias perguntas ou faz interfaces distintas que você vai trabalhando de acordo com a necessidade da turma, né? Porque cada estudante, cada turma tem um universo distinto. Não posso dizer que com essa turma vai ser assim, vai ser assado. A gente vai sentindo a turma e aí a gente vai vendo. Não, nessa turma dá para a gente trabalhar aqui, a gente faz visitas, por exemplo. Aqui, em Rio Branco, nós temos a oportunidade de ter museus. A gente tem um museu só da borracha, onde o estudante ele experiencia isso tudo, né? Desde o início, se ele não conhece, porque nós temos estudantes que não conhecem a própria história aqui do Acre. Temos outros que já vieram de dentro da reserva, então ele já conta. Como eu tive a grata surpresa de chegar no curso de biologia do IFAC, eu tenho uma seringueira. Uma estudante que ela foi seringueira. Olha a riqueza que ela trouxe para a gente. Detesta aquelas salas engessadinhas, sabe? De carteirinha uma atrás da outra. Eu peço logo um círculo, ou então a gente sai da sala de aula. E eu gosto de trabalhar com dinâmicas. Quando você me perguntar de construir moléculas, né? Por exemplo, no mês passado, a gente estava fazendo as cadeias orgânicas, digamos assim, carbônicas, para a gente falar aqui, né, para vocês entenderem um pouco mais, onde a gente está trabalhando o carbono, né, a química orgânica e a química do carbono. Então, a gente começa a fazer uma cadeia. E aí, como é que eu vou fazer essa cadeia, professora? O que é cadeia? E a gente começa a brincar, traz as piadinhas e tal, né, o que foi que o carbono disse quando foi preso e tal. E aí a gente começa a brincar. E aí, mas como é que a gente vai construir uma cadeia? Pensa logo, né? Vamos lá. Aí eu pedi para eles, no nosso próximo encontro, vocês tragam jujubas e palitos de dente. Eu tenho as estruturas moleculares no laboratório que a gente pode construir, mas eu achei assim, não, vamos para aquilo que eles vão ser professores. Então, eles têm que usar materiais de fácil acesso para o estudante e para eles também, enquanto professores. Porque, às vezes, a gente idealiza um laboratório, as moléculas que a gente pode comprar, que vem, né? Mas às vezes não tem. Por exemplo, a gente está numa comunidade rural de difícil acesso. É mais fácil você encontrar até mesmo barro,
né? Você faz a liga com barro, pega varetinhas ali no quintal e vai construir. Então, a gente já tem que dar essas ferramentas porque eles vão ser estudantes. E quando a gente faz essa inter-relação, a gente começa a socializar saberes ali que, por exemplo, o meu estudante, que é filho de um seringueiro, ele já sabia, mas ele tinha vergonha de socializar, porque ele dizia assim, professora, vamos chamar de seringueiro, né, que tem... E aí a gente começa a quebrar esses paradigmas. Não, você faz parte da história de uma nação, você faz parte do nosso contexto histórico, e é muito importante você socializar esse saber. Nós temos depoimento de estudantes que eles falam mesmo, eu não gostaria, professora, a senhora me fez assim saber que eu faço ciência, e que agora eu tenho orgulho de onde eu vim, porque ele não tinha o entendimento. Então, é muito bom você estar no processo, por exemplo, eu fico muito feliz porque no nosso processo de formação inicial, na licenciatura de Química do Campus Chapuri, nós tínhamos uma estudante, que foi que me acolheu durante a minha pesquisa na Reserva Chico Mendes, que ela já, enquanto acadêmica, já dava aula na própria comunidade, depois ela se formou e voltou, porque ela dizia, é importante, agora eu estou buscando a minha formação e eu vou voltar para socializar aquilo que eu aprendi com a minha comunidade. Então, ela voltou, né, para a sua comunidade. Isso é muito gratificante para a gente, na formação inicial. Aí, quando você me pergunta qual aula que elas mais gostam, claro que as aulas que os estudantes mais gostam são aquelas que a gente sai para os ambientes de ensino-aprendizagem não formais, né? Que são as visitas aos museus, às praças, aos bairros tradicionais, as reservas extrativistas, que no caso a gente já chegou aí, aqui é uma reserva extrativista, que tinha um seringal, que ele era aberto para visitas, onde a gente teve a oportunidade de adentrar uma estrada de seringa, experienciar a vivência de um seringueiro, o dia a dia dele, né? As espécies, sentir o cheirinho da relva, digamos, ouvir os pássaros, outros bichos que estavam presentes ali. Então, você pediu licença à Mãe Natureza e adentrou o espaço. Eles adoram. É uma vivência que exige planejamento, fôlego, né? Porque, querendo ou não, você é responsável, Quando é com os adultos, é mais tranquilo, porque, né, é adulto. Quando é com os meninos do ensino médio, a gente requer mais um jogo de cintura e a gente faz um projeto integrador com as outras disciplinas, porque aí a gente fica ali com mais colegas dividindo as responsabilidades. Mas é sempre uma atividade muito gratificante, eles gostam muito.